Então, É. nós vamos fazer o estudo hoje do capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. E esse capítulo ele é muito interessante. Eu até fui pesquisar outros, né? Até fui no Sana também. O Sana também está muito, muito bacana mesmo. Algumas perguntas para nós refletirmos, né? Mas tem esse livrinho aqui, As Surpresas da Cidade Espiritual, Nosso Lar, que vai falar que a gente até já em outra parte, em outro momento, nós já conversamos sobre a questão da alimentação, né? E eu achei muito interessante, aí eu trouxe para fazer a leitura sobre o que os autores, né, falam, a Isabel Scocchi e Marco Antônio Vieira, sobre essa questão da alimentação, que vai ser o estudo da noite. Mas eu vou fazer uma leiturinha vamos dizer, desse texto, que é bem interessante, bem bacaninho. Eles, né, comentam assim: ao deparar com a enorme cidade espiritual, André ficou curioso e perguntou a Lísias como era feito o abastecimento, já que ali não havia um Ministério da Economia. E isso a gente sabe como era feito, o enfermeiro vai explicar para ele, né? Que os serviços de alimentação, distribuição de energia elétrica, trânsito, transportes, entre outros, eram tratados pela governadoria, que utilizava mais de 3.000 servidores em seus trabalhos administrativos. E são essas colocações que às vezes as pessoas ficam assim, energia elétrica, lá do outro lado. Eu acho que muitos pensam assim, que morreu e você fica sentado debaixo de alguma coisa, sentado numa nuvem, esperando para reencarnar. Acho que é mais difícil você explicar e entender isso do que entender que a vida continua lá. As pessoas têm as suas casas, têm os seus afazeres, né? Aí ele diz assim: o setor mais problemático fora o de alimentação. É aquela história que nós sabemos, né? Que houve até contrabando, que o governador teve que fazer uma intervenção lá, essas coisas todas. Mas vamos lá. Há um século, havia extrema dificuldade em adaptar os habitantes à simplicidade. Muitos exigiam mesas fartas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Quer dizer, então a gente tem que começar a trabalhar essa questão desses vícios, dessas mesas fartas, a partir de agora, né? Porque não vai esperando quem gosta, né? Eu não como carne, daquela picanha bem ou mal passada, daquele vinho chileno que eu tomava, mas não tomo mais. Há muitos anos que eu não tomo. Eu era apaixonada. Eu, quando morei na fronteira, nossa mãe, o que eu tinha de vinho chileno, que saía baratinho, né? Eu ia do outro lado do Paraguai e comprava. Tá? Isso trazia enorme prejuízo ao crescimento espiritual dos habitantes. Assim que o atual governador assumiu o cargo, entendeu a necessidade de melhorar os hábitos alimentares. Providenciou a vinda de 200 técnicos, a fim de ensinar a ciência da respiração e da absorção dos fluidos vitais da atmosfera. É muito interessante porque a gente fica pensando, meu Deus, eu vou ter que ficar, para me alimentar, vou ter que aprender a respirar, né? É, um alimento. É porque a gente a gente quer fazer o mundo do lado de lá com a visão do mundo do lado de cá, né? Só que é o contrário, né? A gente vem de lá, não é daqui para lá, né? Houve muita resistência, mas o governador jamais puniu alguém. O problema se agravou em virtude dos vícios de alimentação. Algumas pessoas passaram a manter um intercâmbio clandestino com habitantes do umbral. É aquele tal negócio, o ser humano é danado, né? Não adianta. Quando ele tem essa tendência para ser, né, vamos dizer assim, traficante de comida, 171, essas coisas todas, né? Quando leva essas tendências, é difícil de se libertar disso, né?
Aí eu fiquei até, quando eu estava lendo, né, relendo, eu estava pensando, falei, como é que será? Acho que chegava no umbral, né? Como antigamente, quando teve lá nos Estados Unidos a lei seca, né? Então, fazia aqueles contrabandos, ia com aqueles carros daquela época para pegar o uísque e disfarçava, não sei o quê. Nossa, mãe do céu! Aproveitando as brechas abertas pelos imprevidentes, entidades infelizes tentaram invadir nosso lar. Terríveis ameaças pairaram sobre todos. Por isso, o governador teve que tomar medidas drásticas, fechando o Ministério da Comunicação, reativando o calabouço da regeneração para recolhimento de eventuais recalcitrantes, ativou o Serviço de Defesa da Colônia e proibiu temporariamente o auxílio às regiões inferiores. Deve ter sido um tormento. Por mais de 6 meses, a alimentação se restringiu à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Passado o período crítico, a governadoria alcançou a vitória. Assim que a cidade voltou ao normal, as refeições tornaram-se mais agradáveis que na terra. Os trabalhadores do Ministério do Auxílio e da Regeneração passaram a se utilizar de concentrados fluídicos, devido aos pesados serviços ali prestados. Quer dizer, de acordo com o serviço prestado, é de acordo à alimentação. Olha só que interessante, né? Os da comunicação e esclarecimento passaram a fazer uso dos frutos, os da elevação a consumir sucos e concentrado, e os da união divina quase aboliram a alimentação. Então, na união divina ainda tem a alimentação. Aí, ao ser internado, a gente vai ler isso lá no nosso lar, né? André recebeu um caldo reconfortante, água fresca, que lhe trouxeram energias novas. Aí, aqui vai tal. Bem, é só essa parte que eu queria passar para vocês, tá? Vamos ao nosso livro. E antes de ir ao nosso livro, tem Evolução em Dois Mundos, um capítulo muito, mas muito interessante, lá no finalzinho. Chama-se A Alimentação dos Desencarnados. Como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados. Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, no capítulo 1. Né? Se necessário, eu vou fazer uma leiturinha de algumas partes aqui que eu acho bem interessante. Mas vamos ao nosso livro. Ele começa assim: terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. E é verdade, né? Eu estava porque estava com vontade de comer rabanada e falei com a Inês falou não sei com quem, a mulher fez 8 rabanadas. Em 2 dias acabei com tudo. Fiquei com um mal-estar danado, porque é óleo, é fritura, essa coisa toda. E eu estou muito nessa de comida fitness, né? Eu tenho uma senhora que fornece para mim, a comida vem toda prontinha já, né? Bem congelada, eu só boto no micro-ondas. Nossa, esses 2 dias de rabanada, 2 dias de mal-estar, porque faz muito tempo que eu não como fritura, né? Aí ela continua: mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Aquilo que eu falei anteriormente, né, que eu li ali anteriormente, que dependendo do tipo de trabalho, é a alimentação. Para muitos, né, naqueles trabalhos que requer mais dispêndio de energia,
a alimentação ela é mais concentrada, né? É necessário renovar provisões de força. E a gente pode ficar assim, poxa, mas lá a alimentação continua, nós temos um corpo espiritual. É matéria, quintessenciada, seja lá o que for, mas é matéria, e dependendo de algumas, precisa. Aí eu fico pensando, aquelas pessoas que, quando vão à churrascaria, que ficam desesperadas, e eu era uma dessas, o cara passava, eu pegava tudo que era carne, frango, blá, 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 tudo aquilo ali, né? Então, aí com o tempo eu fui deixando ainda como frango, ainda como peixe, né? Mas eu tenho na minha família, tenho familiares que tem que ter carne. Não, se não tiver carne, não dá, não funciona, né? Às vezes eu falo assim, olha, come um chuchuzinho a milanesa, que eu adoro, né? Uma berinjela, né? Ou uma proteína de soja, mas bem feita, porque proteína de soja que não é bem feita é ruim pra caramba, né? Por exemplo, tofu. Eu não sou muito chegada a tofu. Tem gente que adora, eu acho ruim pra caramba, né? Quer dizer, ainda tem essa dificuldade, né? Aí ela diz, isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. E isso é importante, né? Por isso que há muitos anos eu li um artigo, um grupo de pessoas, não sei aonde aí, num país desse aí, queriam viver de fluidos, de luz solar. Meu Deus, se eu viver de luz solar, não demoro 10 minutos. Eu já estou atrás de um pão com manteiga e um café, porque não tem como. Com certeza. Olha, quer ver uma coisa que eu adoro? Quando eu chego no Rio, agora não, né? Mas antes, toda vez que eu chegava no Rio, eu tinha que fazer tomar caldo de cana com pastel. Pastel de quê? O pastel é desse tamanho. Não, menos. Pequeno. Né? Aí eu abria, saía aquele vapor todo, né? Que, meu Deus, só falta dar queimadura de primeiro e segundo grau. Gente, que coisa mais gostosa. Era pastel, né, de caldo de cana, né? Aí até contando uma historinha, que eu acho que quem me contou isso foi Fábio, né? Não sei quem que falou para ele que não tomar lá aqui no centro de Teresópolis, né? Lá naqueles que vende pastel, caldo de cana, porque não comia lá, porque uma vez estava comendo e o dono da loja virou, tinha um monte de pombo na calçada, que o dono falou, sai flango, sai flango. Eu ri muito. Quer dizer que... Desculpa, gente. Mas eu... E toda vez daí que o pastel de frango era pombo, né? Aí toda vez que eu passo em frente à loja, eu começo a rir e eu lembro do sai flango. Chamando os pombos de flango, né? Olha, é demais. Aí, continuando. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Então, aqui é muito interessante nós sabermos isso, né? Para que muitas pessoas não criem certas dietas aí muito loucas. Dieta de água com limão, dieta do não sei o quê, né? Nós aqui encarnados, alguns de nós precisamos de muitas de proteínas. Precisamos de comer realmente, ter alguns alimentos com certa substância mesmo, né? Não tem como, mas lógico, né? A gente sabe, e isso, por exemplo, são muitos cientistas que já colocam, né? O fast food não é legal, né?
Eu pensei que a minha sobrinha ia criar as filhinhas dela sem passar no McDonald's, até a Julinha, a mais velha, ela adorava brócolis. Eu falei, meu Deus do céu, que bom criança comer isso, né? Brócolis, cenoura, tal. Hoje é o quê? É hambúrguer, é pizza, né? Quer dizer, já é uma alimentação não muito boa, né? E aí a gente sabe que tem que trabalhar isso daí, né? Meu olhar indagador ia de Lísios para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Eu achei isso tão interessante, né? Como é essa questão da nutrição espiritual, de ter instrutores sobre isso, né? E aí a gente fica imaginando, nossa mãe do céu, para algumas pessoas, como eu falei anteriormente, que é muito ligado à questão da comida, ou da bebida, ou qualquer vício alimentar que ultrapasse o normal, que sofrimento que deve ter. Vocês sabem daquele documentário que tem, chamado Sozinho. É maravilhoso esse documentário, é um documentário espírita, né? Que mostra exatamente a dificuldade do espírito em relação à bebida, né? E esse documentário é muito interessante, quem quiser assistir, né? Depois eu posso até passar o link para vocês, ou quem ainda não assistiu, tá? E aí ele continua, Dona Laura dizendo, todo sistema... tá. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma, em si, apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Tudo é um momento, né? A gente vê que muitas vezes, quando Jesus se reunia com os apóstolos, ele comia, né? Repartia o pão, comia o pão, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu vou ser vegetariano, eu vou ser vegano, eu vou ser isso. Eu respeito quem é vegetariano, porque o vegano é mais complicado ainda, mas o vegetariano, o trabalho que tem que ser feito, porque é um trabalho muito sério mesmo, né? Ser vegetariano. Eu sou vegetariana até a hora que não entra o bacalhau, porque eu adoro um bacalhau, gente. Eu gosto de bacalhau de qualquer forma. Até ele de molho na água, eu vou lá e tiro uma lasquinha. Quer dizer, então, né, é um trabalho a ser feito e, evidentemente, seria bom que já começássemos a fazer esse trabalho a partir de agora, né? Em algumas situações, ir mudando a alimentação, melhorando, vamos dizer, a questão do consumo de carne, muitos, né, que sejam muito assim, não vivo se eu não comer carne, vai trocando, o dia sem carne, segunda-feira sem carne, e com isso vai trabalhando, porque principalmente também os médicos, os cientistas falam que a carne vermelha ela também é muito prejudicial à saúde, né? Então, quer dizer, hoje é a ciência que está tratando disso, né? Que vem tratando disso, né? Aí, do óleo, tal, onde eu estou, a alma em si apenas nutre amor. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? É cibo mesmo que está no livro de vocês também? Aí eu não procurei saber o que é cibo. É alimento. É alimento. Alimento.
Não era mais Alimentos. fácil botar alimento? Também acho, mas espírita gosta de complicar. Para dizer que é chique. Cibo do universo. Para mim, eu ia achar que era qualquer outra coisa. Não pensei É alimento do universo. Alimento do universo, tá certo. Uhum. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo-me a satisfação íntima, Lísias interveio, acentuando: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. E é verdade, né? Eu vejo isso até quando você vai fazer o alimento, né? Quando a gente faz o alimento de qualquer maneira, dá tudo errado, né? Ai, meu Deus, tem que fazer arroz, o arroz queima, o feijão queima, não sei o que, você... É incrível, né? É que nem você botar... Né? Agora nem adianta botar leite para ferver, que acho que ele não deve nem subir mais, né? Do jeito que vem água, né? Com certeza. Mas sabe aquela coisa quando a gente botava leite para ferver, aí você ficava olhando para o leite, com aquela cara de paisagem. Você fechava o olho, sujava o fogão todinho, né? É uma coisa, né? Mas aqui, quando fala essa questão do amor, por exemplo, hoje eu não cozinho mais. A não ser que eu esteja na casa da minha mãe por algum motivo. Para mim, eu já falei, o fogão, para mim, é só para esquentar água para outras coisas e mais nada. Tudo, né, prontinho, essa coisa. Você bota no forno, até bolo. Teve uns dias, bem passado, acho que vai fazer uns 3 meses, eu querendo fazer bolo, fazia bolo disso, bolo daquilo. Aí depois falei, o quê? Tem a casa do bolo, tem a feirinha, tem a padaria, tem o Green Fruit, não vou fazer mais bolo nenhum. Chega, né? Não tenho mais essa paciência de fazer, não. Mas como a gente percebe, quando você vai fazer alguma coisa com amor, como é gostoso. E a gente come bem, né? E isso agora, quando a gente faz assim, não está com vontade, dá tudo errado, né? Ela diz assim: o verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. Você está onde? Eu me perdi. Ixi! Depois aqui tudo se equilibra no amor. Parágrafo. Isso, último parágrafo. O que começa, tudo se equilibra no amor infinito de Deus. Isso. Quanto mais evolvido ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Aí eu fui falar, porque eu fui falar da minha de ser ex-cozinheira, aí você se perdeu. Mas vamos lá. Continuando, né? Aí eu vou falar novamente. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança, sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. E isso aqui é muito interessante, que eu tenho um pé de porcã, está carregado, mas estão tudo verdinha, tudo pequenininha, né? Gente, mas é muito gostoso. Então, quando elas amadurecem, né? Agora eu aprendi que eu tenho que deixar amadurecer mesmo, né? Ela fica com aquela casca meio assim. Olha, é uma delícia, é muito gostoso mesmo. É que nem almeirão roxo. Eu tenho aqui pé de almeirão roxo. Mas esse pé de almeirão roxo, eu plantei não sei quando. Nunca mais parou de dar. Dá na calçada, dá na rua, da onde almeirão roxo, e ele é uma delícia, muito rico em proteínas também. Eu tenho aqui o Ora Pronobis, muito bom mesmo para a imunidade, para tudo, né? Aí, de vez em quando eu vou lá, pego uma folhinha, lavo e como, né? É excelente mesmo, tá? Nós outros
criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica. E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, isso vai acontecer, né? Por exemplo, né? O desencarna, não vai pensando que a gente vai querer logo um caldo. Não vai ficar com aquele pensamento do sai-flango e vai querer um pastel com caldo de cana, né? Principalmente eu. Né? Então, o que é? É um trabalho que é necessário ser feito, porque, conforme Dona Laura está falando, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. O espírito vai evoluindo, e com isso ele vai se sutilizando mais, a necessidade da alimentação vai sendo muito mais assim, mais suave, mais fluídica, tá? Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. E a gente sabe, um bebê que não recebe amor, ele não sobrevive. Isso é a ciência que fala, né? Ele não sobrevive, tá? Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. E quando a gente fala aqui do amor, não é amor, aquele amor, vamos dizer assim, de casal apenas. É o amor por tudo e por todos. Tem pessoas que amam as suas plantas, tem aquele prazer de estar com elas, que conversa. Eu já conversei muito com minha samambaia. Agora não tenho mais samambaia, né? Depois que eu vim... eu me lembro que quando eu e Fábio fomos morar juntos, a nossa casa era cheia de planta. Eu tinha uma jiboia dentro de casa, linda, maravilhosa, linda. A casa era cheia de planta. Aí arranjamos o Beto o gatinho. Um dia, quando eu vi, ele estava cavucando a jiboia, derrubou a planta, arrancava as outras. Gente, aí acabou. Hoje não tenho planta dentro de casa, mas tenho meus bichos, prefiro ficar, eu fico com eles, né? Converso com eles, né? Então, é um amor, esse amor que é um amor que ele vai ao altruísmo, né? O amor por tudo, né? Aonde nós precisamos e vamos ter que chegar, nesse amor até por aqueles inimigos, no amor até por aquele que cometeu atos que a gente simplesmente não gosta nem de lembrar, que nos indigna, tá? Então, como ela fala aqui, todos nós nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. E eu falo para vocês, gente, amar é muito bom. E ser amado, então, é excelente. Quem não quer? Quem não gosta? Né? É extraordinário aduzir comovido. Não se lembra do ensino evangélico, do amai-vos uns aos outros? E é o que Jesus colocou, amai-vos uns aos outros. Né? E às vezes a gente para e pensa assim, mas caramba, eu tenho que amar aquela que lá no jardim de infância me chamou de feia, e até hoje eu fico, ela me chamou de feia, sofrendo 65 anos depois, lembrando da criatura que me chamou de feia. Vou ter que amar. E isso faz parte da evolução espiritual de todos nós. Então, não tem aquele que não possa merecer o nosso amor. Né? No Evangelho mesmo diz, não há aquele que o filho peça pão e que dê uma pedra. Quer dizer, todos nós temos esse componente, todos nós temos esse amor dentro de nós que precisamos deixar brotar, que precisamos deixar sair. E nós estamos vivendo um período e essa oportunidade de deixar isso fluir.
né? De deixar fluir de dentro de nós esse amor que nós temos, que às vezes a gente tá, por enquanto, muitos de nós pensamos assim: eu amo os meus. Farinha pouca, meu pirão primeiro os meus pintinhos, depois eu penso no outro. Mas aí eu me lembro daquela história que Jesus caminhava pela estrada com 2 discípulos, quando viu um cachorro morto, todo inchado. E os discípulos falaram assim: Nossa, Senhor, que coisa terrível! Nossa, que fedor! E Jesus vira para eles e fala: Que belos dentes tinha esse cão. No feio, no ruim, ele usou o amor, ele viu a beleza, que a beleza é o amor também, né? Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dia, menos dias, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. E aí nós vamos vendo, né, nesse momento que estamos vivendo essa pandemia, que muitos de nós estamos enfermos exatamente de amor. Quantas pessoas estão enfermas de falta de amor, né? Nesse mundo doente. Hoje, infelizmente, né? Mas é aquele tal negócio, né? A gente sabe que as pessoas estão em graus diferentes, né? Vocês devem ter acompanhado, devem ter visto uma enfermeira de Vitória que tomou a vacina e ela simplesmente botou nas redes que é besteira e que ela tomou porque ela queria, que ela quer viajar, que uma vacininha com 50% não vai resolver nada, mas o interesse dela é viajar, ponto. Aí eu estava assistindo assim, um repórter bem rapidinho na internet, ele falou assim, ela não respeitou os quase não sei quantos mil que morreram no Espírito Santo. Ela é uma enfermeira, ela numa área sem a máscara. Que empatia! O que faltou nela? A empatia, né? E o que sobrou nela? O orgulho, né? Que ela fez, e ela é tão assim sem noção, sem noção que ela penteando o cabelo molhado e lavando. Isso é besteira. Isso aí é uma água. Puxa, você chamar uma vacina que é uma água? Quantos estão envolvidos no mundo, cientistas, pessoas com amor, porque ninguém está fazendo esse tipo de trabalho sem amor. Nenhum desses servidores da área da saúde que estão de frente, que estão dentro das UTIs, estão ali para aparecer no Facebook ou no Instagram. Está trabalhando por amor. Né? Está ali dedicando, sabendo. Eu li um caso de um rapaz, acho que da Paraíba, que fazia 9 meses que ele não dormia dentro de casa, ele dormia na varanda da casa dele, para não infectar a mãe. E ele foi o primeiro, uma cidadezinha do interior da Paraíba, ele foi o primeiro a ser vacinado. E você simplesmente, às vezes, fala assim, é uma água. Isso é uma água, besteira, 50%. E é tão assim, sem noção e sem orientação, que assim como ela fala, ela passa, as pessoas vão também acreditar que é uma água. É uma água sem isso não vale nada. É tão assim sem noção, é uma água, não vale nada, mas se vacinou. Olha só. Porque quer viajar. Né? Então, essa falta de amor, que é realmente o que nós precisamos desenvolver em nós. Né? E é o que ele diz aqui, é o que a dona Laura diz. Ela diz assim: o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão. Opa, peraí.
o interesse fraternal, patrimônios que derivam naturalmente do amor profundo. Então, vou até repetir o que ela fala aqui: a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, não a luz, né? A luz da compreensão, o interesse fraternal são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Quantas vezes, né, deve ter acontecido conosco, né, na casa espírita ou em outro lugar qualquer, que às vezes a pessoa só quer um abraço, e às vezes quando você abraça aquela pessoa, ela cai em prantos. Ela não quer ouvir você falar, ela quer ser abraçada. Há um caso bem interessante que Chico Xavier conta isso. Uma mulher entrou na casa da prece aos gritos, desesperada, e chegou para o Chico e falou: meu filho morreu. E aí o Chico abraçou, eles ficaram abraçados 15 a 20 minutos, os dois chorando. E pessoas que lá estavam, nossa, o Chico está chorando, deveria consolar, falar, dar uma palestra, né, sobre isso. E depois que acabou aquele momento, a senhora virou e falou assim para ele: eu nunca me senti tão confortada. Porque a pessoa chorou com ele. E tem muito isso às vezes, né? Não, mas o espírito chorar, mas o espírito... Por que não? Chora sim, tem que chorar sim, né? Evidentemente que não vai ser como as carpideiras, se joga, e também se quiser se jogar no chão é problema dele, não é problema nosso, se quiser rolar pelo chão chorando, aquela coisa toda, mas chora sim. E eu, de vez em quando, eu falo para minha terapeuta, que quando eu converso com ela, né, de 15 em 15 dias, eu falo para ela assim: olha, hoje eu dei uma de Fernanda Montenegro no palco, representando uma tragédia grega. Ela dá risada. Ela já sabe que eu chorei pra caramba. Eu falei: ontem não deu para segurar. Chorei muito. Chorei mesmo. Né? Essa coisa assim: olha, não pode, vai prender, né? Vai prender o espírito não vai. Aí eu falo: me desculpe, mas eu vou chorar. Não vou ficar engasgada, não. Sabe? Quer dizer, então, lógico, eu não posso, daqui a 40 anos, sentada com vocês em algum lugar, olha, eu ainda estou chorando. E se eu também estiver chorando, é problema meu. Não vai ter discussão sobre isso, né? Porque faz parte da gente, né? E aí ela continua dizendo assim, né? Vou só repetir de novo: patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Eu me lembro que, eu não sei se vocês conheceram ou ouviram falar, talvez tenham ouvido falar, no Mileco, Luiz Antônio Mileco. Ele ia fazer as palestras lá no CEOI. Gente, ele vivia rindo. Ele é cego. E às vezes eu parava e falava: meu Deus, como que ele consegue? E ele pegava, tinha um carro que levava ele, deixava ele na casa dele, e ele saía naturalmente, gente. Ele ia fazer palestras em outros lugares, que fosse perto, que tivesse a instituição, ele andava sozinho. E a esposa dele também era cega, né? Quer dizer, o amor que ele fazia, aquele trabalho, quem conheceu o Amazonas Hércules, nossa mãe, a risada que ele tinha contagiava-nos de maneira assim maravilhosa. Você chegava lá no Curupaiti, né? Ele podia estar naquela febre, né? Ou alguma coisa, ele sempre tinha uma história, ele sempre tinha uma palavra de afeto, ele sempre tinha um carinho a dar, né? E é o que ela está colocando. Formam-se lares, vilas, cidades e nações
em obediência a imperativos tais. Olha que beleza! Você ter, evidentemente, ter lares, vilas, nações onde o amor impera, onde não impera o egoísmo, a falta de amor. Por exemplo, me parece que é o. Qual o nome daquele cientista, o criador, acho que é da BCG, não, da poliomielite. Não estou ouvindo. Alguém lembra o nome dele? Ah, meu Deus. A BCG é Seib. Seib. Ele doou para a humanidade a vacina. Olha só, gente, né? Olha que desprendimento, que maravilha! Quantas pessoas foram auxiliadas, foram ajudadas com isso. E tantas outras pessoas que fazem em grau menor, que fazem isso, que doam, né? Eu me lembro, acho que é em Niterói, tem um senhor que ele faz cadeirinhas para cachorrinhos que não podem andar, né? Mas, lógico, algumas pessoas não, ele não cobra, ele dá. Ele faz, às vezes a pessoa dá um material para ele, faz assim, ele faz. Quantas pessoas que faziam? O próprio Chico, quando a gente assiste aquele documentário, ele tinha aquele dinheirinho na mão, e às vezes ele tirava do bolso e dava para a pessoa. Aí você fala, nossa, mas o Chico, ele trabalhava, o trabalho dele era um trabalho simples. Acho que aquele dinheiro devia multiplicar, sei lá, fluidificar ali, multiplicando, gente, porque era maravilhoso de ver, né? Recordei instintivamente as teorias do sexo largamente divulgadas no mundo, mas adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Essa frase dela eu achei maravilhosa. E é muito interessante, né? Que a gente observa, às vezes, casais que ficam velhinhos, né? E que muitas vezes a gente fala assim: não, eles não têm mais aquela relação sexual, não sei o quê. Às vezes não é necessário, às vezes você passar a mão no rosto, você tocar nas mãos, você abraçar, você já está fazendo esse ato. Não, porque é um ato de amor, né? E aí ele diz aqui, entre os casais mais espiritualizados, ela diz, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida, entre eles a realização transitória, né? É muito, muito interessante essa colocação dela em relação a essa questão sexual, né? E é realmente isso, tá? O que ela vai falando a permuta magnética é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia, a permuta magnética. Quantas vezes é você tocar a mão? Às vezes eu nas minhas assim reflexões, né? Às vezes eu fecho os olhos, eu falo assim: "Oh Deus, como eu queria apenas tocar as mãos dele". Só tocar, sabe? É algo assim que às vezes bate, né? E tem hora assim que parece que é como se eu sentisse um abraço, né? Por que acontece, né? E quantas pessoas que realmente esse amor é desta forma, né? Infelizmente, para muitos ainda de nós encarnados e ainda muitos desencarnados, o sexo é encarado de outra forma, né? De uma forma mais assim, mais
mas como se fosse assim, não tão animalesca. Uma forma mais animalesca, né? Eu diria material. Porque mais material. Porque o sexo é encarado hoje, né, pelos jovens, de um modo geral, as relações do sexo são materiais. A maior parte das vezes, você não sente amor, não sente a espiritualidade, a essência da relação, porque é realmente algo divino, né? Ele como diz a Dona Laura aqui em cima, é uma parte do amor incondicional, do amor eterno, né? Do amor sublime. É uma parte, e ela é necessária, porque a gente está aqui, material. Então, esse amor material é que é a dificuldade de ser entendido. E é interessante, né, Célia, amigos, né, Tereza, e todos nós aqui, como às vezes a gente não encontra quase temas falando sobre essa questão da sexualidade nas casas espíritas. É muito raro, né? De falar sobre o sexo, o que é essa sexualidade, o que é o sexo entre os casais, o sexo é algo divino, né? E aí a gente vê, como a Tereza falou, muitos jovens e muitos não jovens também, né? Pensam no sexo mais material, a ponto às vezes de perder a vida, né? Eu vou fazer operação disso, daquilo, para ficar mais bonita, para ficar mais desejável, para que meu marido não me abandone, para que o meu marido não me deixe, ou minha mulher, alguma coisa assim. E muitas vezes isso não quer dizer nada, né? Para aquela pessoa que se arrisca, ela arrisca a própria vida em relação a isso, né? Faz lipoaspiração, às vezes não é preciso, né? O próprio Divaldo uma vez falou que ele tinha muita piedade da atriz Cher, porque ela vivia ela tirou umas costelas para ela ter cintura para sempre, que ele orava muito por ela, tirando algumas costelas aqui para ficar com o corpo, né? Realmente perfeito, né? Corpo perfeito, né? E quantas pessoas, às vezes, se perdem por causa disso, né? Ou perdem até a própria vida, né? Ô, Rosângela. Fala. Tu me concede um momento que a Rita Lee tem a letra da música, né, Amor, que ela baseou num texto de Jabur, né? Arnaldo Jabur. Então ela diz assim: amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos, sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. E aí ela vai daí por diante. Ela retrata de forma muito precisa, né, a distinção do amor e sexo, muito legal. E faz essa conexão do amor, sexo, muito legal, muito bom. Porque muitas vezes, né, quantas pessoas, às vezes, por exemplo, falando bem rapidinho, que senão eu vou falar mais do que tem que tratar aqui do assunto, mas quando eu conheci o Fábio, vocês sabem a história, não vou repetir, foi pela internet e tal, aquela coisa toda, só que o danado não botou foto. E eu não sabia nem como ele era. Eu não sabia se ele era alto, se ele era baixo, se ele era anão, se ele era... Eu não sabia nada dele. Ele só botou assim, em forma. E eu tinha amigas maravilhosas que falavam para mim, deve ser em forma de bolo. Outra, em forma de pizza. Não, deve ser em forma de bujão de gás. E eu fui conhecê-lo no escuro. Mas, gente, quando eu olhei aquele homem, com aqueles olhos verdes lindos, nossa, foi paixão, amor. Mas vamos lá, vamos voltar. Amor à primeira vista. Oh, nossa, mãe do céu. Deus me livre. Vamos lá. Eu já nem sei onde eu parei aqui, gente. Ai.
Valendo-se da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se uma às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos, Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorrido momentos, a senhora Laura falou sorrindo. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faça Laicínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu: não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta, convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos, em meio júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. E eu achei esse demais, hein? texto muito interessante. Mas não vou, não sei, depois a gente pode conversar quando a gente não estiver gravando, ou estando gravando, não tem problema, né? Mas essa questão da afinidade do amor, gente, fenomenal. Né? As pessoas aquele entender o amor de forma diferente e não esse amor nosso, ainda que nós temos laivos de amor, assim, né? Sabe? Mas é a gente poder compreender o amor na sua mais profunda beleza, na mais profunda beleza. Né? Eu tenho uma amiga, ela de 40 e poucos anos, nós nos conhecemos em 1972. A última vez que eu a vi foi uns 3 anos atrás, que eu fui a Mato Grosso do Sul fazer celebrar o casamento do meu sobrinho e reencontrei. A gente tem uma amizade, um carinho uma pela outra, que é algo assim fenomenal. Sabe? Então, quando eu a encontrei, parecia que eu tinha encontrado alguém tão importante na minha vida. Ela é tão importante que quando ela tem problema lá com o CA, que é o companheiro dela, aí ela escreve para mim, ela fala chorando, hoje eu não levantei da cama, por isso, por aquilo. São 40 e poucos anos, e nesses 40 e poucos anos, se nós nos vimos umas 4 vezes depois que eu saí do Mato Grosso do Sul, quando eu era menor, isso quando meu pai morou numa cidade pequenininha, em 1972, foi muito. Mas sabe aquele amor, aquele carinho, aquela dedicação? São 2 pessoas, é ela
e uma outra que mora em Dourados. 3, e outra que mora em Campo Grande. Não são pessoas que eu fale todo dia, que eu converse todo dia, não. Mas é uma pessoa que, quando você reencontra, parece que você reencontrou alguém tão importante da sua vida, que aquilo lhe dá uma felicidade, dá algo, uma energia, um amor tão grande, que isso é maravilhoso. Isso é o amor. E esse texto belíssimo, né, faz com que a gente pense em vários outros aspectos e que a gente respeite, como se diz, toda forma de relacionamento, toda forma de se amar. Eu tenho um sobrinho, ele é homossexual, e ele tem o companheiro dele. E eu amo, adoro o meu sobrinho. Amo, adoro. Puxo a orelha dele, né? Porque ele é meio... Se deixar, ele é meio vira-lata, né? É aquele tal negócio. Vê assim, às vezes eu estou vendo alguma coisa, eu falo, faço, porque você tem seu companheiro aí, né? Tu não gosta dele? Acabou. Né? Mas eu acho que ele ainda não encontrou, não. Ele é muito, como falo para ele, você é muito vira-lata, sabe? Ama, daqui a pouco ele não ama mais. Eu falo, cara, quem te acha isso? Ou ama ou não ama, né? E isso é a gente ver nas pessoas essa forma, essa maneira de amar. O amor é isso. E é o respeitar. É você ter essa pessoa, né? E você respeitar essa pessoa naquilo que ela escolhe na vida dela. É uma forma de amor. Porque a gente sabe que o amor, como Dona Laura fala, é o alimento da alma. E é isso que a gente tem que pensar. Mas eu gostaria da colocação de vocês, porque chegamos no nosso horário, o que vocês acharam desse texto, o que vocês... Se quiserem fazer alguma colocação, por favor. Alberto. Escutando Sentimentos, Emmanuel Dufour diz que o amor é um aprendizado para a eternidade. Então, a vivência do amor, ela sempre vai se dar, e de acordo com o teu grau, né, de despertar esse sentimento, ele se manifesta de forma diferente, né? Que a gente possa despertá-lo na essência, mas é um caminho para a eternidade. E Leon Denis, né, diz que nós temos as potências da alma, a vontade, o pensamento e o amor. E ele diz que o amor é o que potencializa todos os outros elementos da potencialidade da alma. Então, o amor é o caminho. E que a gente possa compreender todos os ângulos, todas as formas de se amar. E a gente está sempre no erro e acerto, ama, e daqui a pouco tem um sentimento de contra-amor, né? A gente está sempre assim nesse vai e vem, nessa experimentação, mas a gente tem que ter como foco essa meta, né? Nos elevarmos vibratoriamente através do amor. E como você disse, é bom amar. Amar no sentido de exercitar esse sentimento. Amar o nosso semelhante. Só que a gente, às vezes, está preso a tantos outros sentimentos que às vezes, é um entrave ao amor, né? Porque a gente tem o orgulho, tem o egoísmo, né? Tem vários outros sentimentos que acabam sendo obstáculo a essa vivência do amor, né? E, para não me prolongar, uma vez eu li o livro A Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Ele é fantástico, um yogi que veio para o Ocidente, fundou o SRF, que hoje se expandiu em todo o Ocidente. Ele veio trazer o conhecimento do Ocidente. E nesse livro, ele depois que volta de novo ele volta para a Índia, que ele veio, né, com a missão de fundar, de expandir o conhecimento do Oriente aqui no Ocidente,
ele volta e passa a visitar todos aqueles iogues. Então, através do livro, ele vai visitando iogue por iogue, aí ele vai visitar a mama. A mama, ela só se alimentava de prana, de energia vital, porque o prana, o sol emana prana, a energia vital. A planta faz a fotossíntese, ela elabora, e quando você come a fruta, o legume e tal, você está comendo a força vital. E a força vital, ela penetra também na nuca, é o ponto do nosso corpo, do nosso centro de força, onde essa força vital, ela penetra em nosso corpo. Então, a força vital, ela circula pelo centro de força e nos vitaliza. Por isso é necessário você estar sintonizado com esse fluido. É Deus que emana, por isso que Deus está sempre a nos oferecer bênçãos, né? E mama, ela não se alimentava. Ela se nutria do prana. Ela meditava, e ela era uma pessoa comum, igual a todos nós. Ela teve um encontro com o mestre, e o mestre, uma vez, ela disse que ela era obesa, uma série de outras coisas com distúrbios no organismo, doenças, e ela teve esse contato com esse mestre disse, ela disse que tinha muita vontade de conhecer as técnicas do mestre. O mestre foi passando para ela, ela aprendeu, e hoje ela vive sem alimento. Não sei se ainda está viva, porque o livro é bem antigo, mas nessa época ele relata esse caso. Encarnada, uma pessoa encarnada aqui entre nós, que não se alimenta, vive de prana, ela absorve do ar e do sol. É difícil a gente até compreender isso, né? Como é que pode? Claro. Mas existe, está lá, estava lá. Em São José, em Tomé das Letras, aí em Minas Gerais, em São Tomé das Letras, tem indivíduos que se alimentam só de prana. Aí, como a gente é muito assim, cético, que isso, peraí. Mas existe. Tá Deve ser alguma coisa, ou aquilo que a gente fala, o organismo dele, sei lá, é todo um trabalho, né, que pode ser feito. De preparo mental, né? De exercício mental. Com certeza. Isso é um trabalho muito, muito sério, né? Aquilo que mas a gente ainda está caminhando nos primeiros. Isso aí é claro, tem muitas. Nós ainda estamos no feijão com arroz. Com certeza. Na alface, nos legumes. Né? Isso aí. Tereza, alguma coisa? Não? Célia? Bem, falando na questão do amor, a gente sabe que a necessidade do amor físico seria para a manutenção da espécie. Ele teria que ter algum atrativo para poder a espécie continuar a existir. Senão não ia, o mundo ia acabar. Porque ninguém ia ter interesse em ter filho. Agora ninguém tem interesse em ter filho para não ter despesa. Pois é. Né? Não ter trabalho. E porque todo mundo tem que trabalhar para sustentar a família, que o mundo ficou tão materialista, tão caro, que não dá para você ter, como antigamente, uma família de 11 crianças, que bastava o pai trabalhar que ele conseguia manter a família. Hoje você não consegue mais isso. Né? Então, é como ela diz, é apenas uma expressão do amor, mas é uma expressão importante por conta da manutenção da espécie. Agora, com relação à alimentação, lá na questão 723, Kardec vai dizer que a carne alimenta a carne. O nível que nós nos encontramos de evolução, ainda precisamos da proteína animal para manter a carne. Se o homem não tiver, pelo menos um substituto à altura, ele perece. Aquele que não é chegado a uma verdura... com certeza. Tem que comer carne, senão dá com certeza. Né? Quem é chegado... Mas eu como verdura, mas como carne. Minha verdura sem carne não me alimenta, não. Pois tem que ter lá um pedacinho de carne. Pode encher o prato de legume, mas tem que ter um pedacinho de carne, senão o negócio... 2 minutos depois já estou com fome. Ô, Tereza, eu tinha uma amiga que ela saiu, ela não sabia o que ela queria da vida. Ela era católica, passou para o kardecismo, do kardecismo ela passou para aquele outro Ramatiz. Lá ela só comia peixe.
Eu dizia, mas criatura, peixe também não, peixe é embrião. É o quê? Eu digo, então você é favorável ao aborto. Porque já que comer embrião não tem importância matar um embrião lá. É porque o lance do peixe é porque o peixe tem consciência coletiva. A alma entendeu? Não é individualizada. Não, eu sei o porquê da explicação, mas na explicação dela era porque era um embrião. Já se for embrião de alma, que ela devia querer dizer isso, né? Não, já desistiu, ela voltou para o Deolindo de Amorim, que ela não entendeu foi nada. Então tá bom. Então Ela deixa já ela já está no Deolindo de Amorim de volta. Então tá bom. Então pode voltar a comer carne, porque por enquanto tem muito chão para a gente parar de comer carne. Muito. Mas eu gosto de uma abobrinha milanesa, eu gosto de uma beterraba, eu gosto. Eu gosto. Eu como jiló, como quiabo, como tudo. Quiabo, eu também gosto. Adoro. Agora, tem que ter uma carninha. Tem a gente tá no caminho. A gente não chegou lá. A gente está caminhando. Quando você fala trocando devagar, tá? Quando você fala carninha, no caso, um frango. Não, é carninha mesmo. É o frango assim, ó. Eu sou doida numa carne moída. Eu faço carne moída com almôndega, rocambole de carne moída. Pastel de carne moída. Pastelzinho de carne moída. Bolo de batata. Bolo de batata com carne moída. Escondidinho de carne moída, uma delícia. Olha, bolinho de aipim fritinho recheado de carne moída. Quibe recheado de carne moída. Muito bom. Olha, isso aqui está sendo uma carne de flango. Faz com carne de flango. Olha, aqui em casa eu tenho um monte de flango no quintal lá, no telhado. Cuidado, ele é perigoso, hein? Eu tenho As fezes dele é perigosa. Eu fico danada. Piolho também, eu fico preocupada com desinfetar tudo. De vez em quando eu choco. Meu cachorro fica louco, de enxota os pombos todinho. Tá sem som, Ana. Hoje a lição foi muito linda, né? Falando do amor, nós vimos que estamos aprendendo a amar, né? Porque o amor, a gente liberta, né? O outro, para que ele possa caminhar. Eu falo assim porque eu fiquei casada há 25 anos e, de repente, meu marido foi embora, né? Escolheu outra pessoa. E eu sofri muito, mas depois eu vi, eu não podia... Uma pessoa que eu sempre amei, eu não podia odiar. Aí eu já estava até obsediando ele, né? E eu vi que quando eu pensei assim, eu me libertei, porque parecia que um saco muito cheio de ar e ele desvaziou. Entendeu? Então eu falei assim, não é possível. Quem eu amava tanto, eu agora passar a detestar. Então não era amor. E foi uma coisa muito bonita, porque ele já é desencarnado e a gente continuou se amando, né? Era só ligar para ele e dizer que eu estava doente, que ele vinha correndo para me ver, para levar o médico. Entendeu? E nos últimos dias dele, eu fiquei com ele também, que a mulher dele foi trabalhar, que é minha amiga. Olha aí, eu sou amiga dela. Entendeu? Então, é questão de... O amor é um sentimento maravilhoso. A gente não sabe realmente, eu não sei. Estou aprendendo a amar. Eu estou aprendendo a amar. Amar diferença, como você falou aí do teu sobrinho, eu também tenho na minha família. Mas que importa a escolha que a pessoa faça? Eu amo do jeito que ele é. Entendeu? Isso aí é amor. Entendeu? Mas mesmo assim, estou aprendendo até a me amar. Questão da alimentação, questão dos sentimentos. Então, é um processo muito longo ainda no meu caminho, né? Eu acho que é no caminho de todos nós.
Então, o amor é um alimento que nos leva à felicidade. Mas a gente está engatinhando ainda. Que a gente pensa que ama e não ama. A gente pensa que o amor que a gente tem é um amor posse. Entendeu? Porque quando a gente ama, a gente quer que o outro seja feliz, nem que seja com outra pessoa, mas que ele seja feliz. Aí a gente está amando. Então é assim, né? Mas eu estou aprendendo a amar, tá? Ainda não sei amar, mas a lição de hoje foi maravilhosa. Muito linda. Mara, Vou repetir, né? Que a lição de hoje foi maravilhosa. O que eu achei interessante aqui foi de quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Se o amor é o alimento da alma, eles vão lá para ensinar o amor. isso mesmo. É lá que a gente vai começar a aprender, né? Aqui a gente está só treinando, né? A gente, às vezes, traz alguma coisa. Por exemplo, a própria Madre Teresa de Calcutá, o amor que ela tinha, né? Aí a gente vê, são pequenos, como se fossem gestos de amor. Durante essa pandemia que a gente está vendo, né? Quantas pessoas generosas, quantas pessoas que trabalharam com amor, quantas pessoas que perderam né, sua vida através desse amor, de dedicar-se, de doar-se. Né? A gente sabe que a gente está aprendendo, como a Ana colocou, né? E como a Célia bem colocou também, que ainda tem essa coisa do sexual, esse amor, para exatamente desenvolver isso daí. Né? Ainda tem isso. Né? Aí eu me lembro. Fala, Mara. Não, teve uma das palestras que eu passei a seguir também a Luísa Elias através de vocês. Eu ia falar isso. Da história do Chico Xavier. Você vai saber melhor. É belíssima. Conta, por favor. Não, do Chico não. Eu ia falar quando a Virgem Maria apareceu o anjo Gabriel para ela, tal, e que José não quis mais se aproximar dela porque ela era santa, não sei o quê. Aí a Luísa Elias brincando falou assim, mas aí que o anjo falou, não, José, você tem que namorar a Maria para Jesus nascer, não sei o quê. É daquele jeito mineiro dele de falar. Tem que se aproximar dela, aí pega na mão dela, sai para passear com ela. Eu achei tão bonitinho que ele falou aquilo. Como é que ele imaginou, porque é isso, né? Porque ele sabe amar. Pode dizer isso, contar dessa história. Mas do Chico Xavier, ele contando, né? Que alguém falando lá, que Chico, todos os dias, quando saía de casa, botava balas no bolso. E conforme ele ia encontrando com as crianças, ele parava, dava as balinhas para as crianças. Ele ainda diz assim, como a bala nunca acabar, isso é coisa de Chico, eu não vou nem me meter. Mas teve uma hora que alguém perguntou a ele assim, mas como você sabe o nome de todas as crianças, dos pais, da família inteira? Aí ele disse, porque eu as amo. Nossa. Aí eu sempre tenho isso na minha... Assim, eu achei uma lição maravilhosa. Incrível mesmo, né? Quando a gente ama, é o que você falou, 42 anos, só se viu 4 vezes de amizade, mas não esquece o nome, as histórias, não sei o que, porque você ama, né? É verdade. Faz isso. É muito verdade. Essa lição hoje foi assim para a gente dormir sonhando. Minha querida Marisa, eu sei que você recebeu uma notícia não muito boa. Você quer comentar? Realmente. Eu gostaria que você comentasse e fizesse a nossa prece de agradecimento, se você assim o desejar. Realmente, eu estava aqui até pensando mesmo, pedir até a vocês também para orarem por esse amigo. Ele
então, ele está com, eu estou com 77, ele está com 79 anos, mas numa casa de repouso, totalmente demenciado, criando, assim, muitos problemas. E, assim, pedi, porque com isso ele afastou-se dos amigos e problemas de família, então estava muito sozinho, né? E aí, então, eu acho que eu ia também aproveitar para fazer, assim, uma irradiação por ele. Com Ele era certeza. espírita também, mas ultimamente já vinha dando sinais que começou a deixar de frequentar, né, o centro, enfim. E uma história de vida triste, sabe? Também estou um pouquinho triste com isso, né? Que a gente fica. E falando de amor, não é isso? A gente precisa alcançar esse amor incondicional, que esse é o nosso objetivo. Né? O objetivo, o propósito da nossa vida é alcançar isso. E a gente está engatinhando, né? A gente está buscando, pelo menos a gente já tem uma ideia do caminho, né? A chegar. E aí, só queria acrescentar, falando sobre carne, né? Eu sou neta de açougueiro, gente. Aí é fogo. Então, carne fez parte da minha vida toda, né? Quando eu comecei a tomar conhecimento disso, eu comia um bife de contrafilé, um bife inteiro grosso, vermelho. Aí ele foi diminuindo, foi ficando mais fininho, e foi diminuindo. Eu agora estou na metade do contrafilé, mas preciso, ainda preciso dele. Porque é um hábito, né? Muito, muito forte. Mas claro, né? Imagino. Claro, claro. Aí, com a consciência, a gente vai tendo. Agora, eu comia quase que todo dia, né? Porque minha mãe tinha esse hábito, né? Quase que todo dia. Aí, já fui espaçando um pouco. Hoje, eu só como carne vermelha, assim, 2, 3 vezes por semana, no máximo. Mas fica difícil de abdicar de uma vez, porque um genro é uruguaio e a vida dele é fazer churrasco. Yeah. Vocês conhecem aquele churrasco uruguaio, né? Aquela coisa enorme. Enterrado no chão, né? Carne. E o outro genro também gosta muito. E as filhas acompanham, então fica uma situação. Quando estou com eles, em geral, eles só comem churrasco. E embora tenha essa consciência, já queira realmente diminuir, mas aí, quando moro sozinha, eu vou comendo do meu jeito, né? Mas quando estou com eles, invariavelmente, né? A gente tem e a gente tem que se adaptar, né? E é isso aí. Tá. Faz a nossa prece, tá? Tudo bem? Não? Eu preferia não fazer, mas que preferia Mário Correia Salgado, o nome dele. Tá. Eu estou assim emocionada, tá? Tá bom. Tereza, faz a nossa prece? Faço. E aí você lembra do Mário Correia Salgado, tá? A gente vai fazer essa vibração, tá bom? Por esse espírito. Senhor Jesus, Mestre amado, rogamos, Senhor, a sua bênção para esse que desencarnou agora, que com certeza, pelos problemas de ordem do corpo, que o estava levando até o seu derradeiro momento, vai atrapalhar um pouquinho, vai ter um pouco de perturbação, mas que ele possa, Senhor, o mais rápido possível, ver o amparo que certamente ele terá de todos os amigos espirituais, dos seus parentes, seus familiares, que já estão desencarnados, e aqueles amigos que ele conquistou aqui na Terra, nessa encarnação e em outras encarnações também. Porque todos nós temos os nossos defeitos, Senhor, mas também temos as nossas virtudes, graças a Deus. E que sejam elas o grande amor incondicional que nos leve à paz, à harmonia com o todo celestial. Que hoje
possamos, através desse estudo sobre o amor incondicional, alimentar as nossas almas, alimentar o nosso corpo material de todo esse fluido benéfico. Senhor, que assim possa ser agora e sempre, graças a Deus. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Boa noite, então.